Então, o marketplace nada mais é do que, de novo, você vender o seu produto dentro de um outro site. Então, um exemplo, Magazine Luiza, B2W, você vende o seu produto lá dentro. Como contratar? Né? Primeiro você precisa entender que tipo de marketplace que faz sentido para o teu produto. Né? Você não vai vender eletrodoméstico na Netshoes. Né? Você pode até vender roupa esportiva na B2W, mas eletrodoméstico não faz sentido com a Netshoes, não faz sentido com a Dafit, né? Sei lá, Ricardo Eletro, moda, talvez seja menos. Então, é importante você entender quais desses marketplaces têm sentido com a tua gama de produtos. O segundo ponto é você entender, né, que você não pode depender de um único marketplace. Então, quanto mais canais você tiver, menos dependente de um único canal você vai estar. E óbvio que isso é importante porque as regras podem mudar no meio do jogo. E se uma regra muda no meio do jogo, você é dependente de um só, você corre muito mais risco, serve para investimento, para uma série de coisas. Né? Você não pode colocar tudo num lugar só. Então é importante que você tenha vários marketplaces para você não depender de um único, né? E aí tem a taxa de comissão, normalmente pode ser uma taxa de comissão na loja, pode ser uma taxa de comissão por categoria, né? Então você precisa entender como é que esse marketplace ele vai te cobrar. Né? Às vezes você pode olhar que cobrar por categoria para você pode ser melhor, porque você tem uma categoria que talvez seja mais baixa. Às vezes na loja uma média fica mais fácil para você conciliar. Então é importante entender como que é cobrada essa comissão pela venda. E por último, qual que é a forma de repasse dessas comissões, né? Então, tem marketplaces que repassam em 30 dias, tem marketplaces que fazem repasses em duas parcelas dentro do mesmo mês. Então, quanto mais repasses você tiver, teoricamente, é melhor para o teu fluxo de caixa. Mas depende muito da comissão também que você está pagando, né? Tem que olhar as duas coisas. Então, importante você entender isso. Eu te falado por último, mas é por último, né? Por último mesmo, é entender as regras de pós-venda. Por quê? O pós-venda, cada vez mais, ele influencia no seu posicionamento de venda. Né? Então, cada vez mais, os marketplaces eles estão olhando para a qualidade dessa venda. Então, se você atende bem no pós-venda, se você tem rastreamento de pedidos, se você está entregando seus pedidos, então é importante você entender essa regra do jogo. Por exemplo, no Mercado Livre, você tem uma regra lá que você sai do verde escuro, vai para o verde claro, você perde uma baita relevância. Né? Você perde 20% das suas vendas, porque você aparece menos. Né? Então, o pós-venda ele está cada vez mais ligado com a performance de vendas. Então, é importante você entender isso antes até de contratar, para entender o que você precisa ter no seu back-office. E o que é importante? Por que a gente colocou como contratar? Pô, tô falando o último e tem mais um ainda. Por que é importante a gente colocar tudo isso? Porque o seu relacionamento, depois que a gente vai falar, você vai lidar com todos esses pontos, basicamente todos os dias, com todos os marketplaces, né? E aí a forma de integração, né? Se você vai integrar pela plataforma, se você vai integrar pelo hub, né? Se você vai operar isso de forma manual, então tem gente que opera, tem menos SKUs, consegue operar de forma manual. Mas de forma manual você tem que mudar preço na mão, estoque na mão, status de pedido na mão. Então é muito difícil você fazer isso, porque vira uma carga de trabalho muito grande, dependendo do volume de pedidos que você tem. Então é legal você entender se a plataforma que você está já tem uma integração direta, se ela não tem, porque tudo isso vai impactar no seu relacionamento, né, com o seu parceiro no dia a dia. Só falta ter o set aí. Beleza. E aí, o tipos de contrato. Aí é basicamente um só, né, no marketplace, que é comissão sobre o pedido. Não tem nenhum marketplace que cobra diferente disso. Então, é um percentual sobre o que você transacionou naquele marketplace. Né? Então, as comissões têm serviço dentro, né? Você precisa entender se faz sentido para você a comissão cobrada. Mas esse é o modelo único que a gente tem para os marketplaces. Beleza. E aí, como fazer a gestão dos marketplaces? Uma galera acha que é você subir o produto e deixar lá que vai vender sozinho. Então é importante você fazer análise de produtos que você tem, curva ABC, o que vende mais em cada canal, né? Tem produto que tem mais aderência, né? Tem lojas que são mais premium, tem produtos mais premium, tem mais aderência naquela loja. Então fazer análise do que está vendendo em cada loja vai te dar bastante insight. Negociação de rebates e campanhas promocionais, então você está lá falando no dia a dia ali com a B2W, com a Magazine Luiza, etc. E muitas vezes eles te propõem, né, que você baixe o preço de um produto para que haja uma ação promocional, né? E aí você negocia pagar uma comissão menor somente naquele produto e naquele momento. Então é importante que você esteja se relacionando para ter esse tipo de oportunidade.
E as campanhas promocionais é exatamente isso, né? Então, você vai participar da Black Friday, você vai participar da liquidação fantástica do Magazine Luiza, né? Isso vai estar muito ligado ao seu nível de relacionamento, de que produto que você vai priorizar aquele canal, em contrapartida que rebate que você vai ter. Se você não tiver relacionamento, Não ficou muito claro para mim o que é um rebate. o rebate ele é um desconto que você tem na comissão. Então vamos supor que você paga uma comissão, sei lá, vou colocar um número hipotético, de 15%. Aí naquele produto especificamente, para você baixar o preço e vender mais, o Magazine, o B2W, etc., qualquer um fala assim: eu quero que você baixe o preço. Fala, beleza, mas para eu baixar o preço, eu não consigo te pagar 15 de comissão, consigo te pagar 10. Ah, beleza, você me paga 10, então só nesse produto de segunda a domingo, beleza? Beleza. Então a gente chama isso de um rebate na comissão. Ele baixa a sua comissão temporariamente num grupo, ou num produto, ou numa categoria, para você acelerar a performance de vendas, baixar o preço, dar frete grátis, enfim, alguma ação específica para vender mais. O terceiro ponto que é o acompanhamento da conciliação, isso é um problemaço que todo mundo tem, então quando começa a entrar esses lances de rebate, etc., como é que você sabe se você está recebendo certo? Né? Então tem todo esse processo de você pagar a comissão, na verdade, normalmente você não paga a comissão, né? Você recebe já descontado da comissão e você precisa entender se você está recebendo certo. Então é importante, né, que o marketplace te forneça informações para que você consiga fazer esse check e entender se você está recebendo corretamente. Itens disponíveis em estoque. Então é legal você abrir isso, né, para os seus parceiros, para que cada vez mais eles conheçam o que você tem disponível no estoque, porque a partir do momento que eles sabem que aquilo que você está mandando para eles é seu estoque total, eles conseguem já te propor ações para você vender mais também. Então, quanto mais você abrir o jogo, quanto mais você deixar claro o que você está fazendo, mais você vai ter claramente, né, do lado do parceiro, ações direcionadas para aqueles produtos. Então você ganha tempo e ganha velocidade. Análise de frete, então é importante porque muitas vezes você não está performando, não é pelo preço do teu produto, não é pelo teu posicionamento, mas muitas vezes a sua entrega ela pode ser muito ampla, né? Então, assim, eu estou entregando em 10, 15 dias, enquanto meu concorrente está entregando em 3, 4, ou pode ser até o preço do frete, né? Então, é importante que essa análise seja feita em conjunto para que vocês consigam definir ações em conjunto, né? Então, se eu fizer um frete grátis para São Paulo, ou se eu baixar o prazo para, sei lá, para região específica, será que eu vou vender mais? Será que eu dou conta de atender? Será que eu não me prejudico no pós-venda? Então, é, é bem importante você debater isso com esse parceiro. Beleza, o sexto ponto é o acompanhamento e interface com o marketplace. Então, o dia a dia é você bater, cara, eu tô fazendo uma ação específica aqui no item, né? Você consegue colocar na home do seu site, você consegue mandar um e-mail para os seus clientes. Então, esse acompanhamento dia a dia, né, essa relação dia a dia é que vai trazer mais resultados. Então, o meu ponto aqui principal é, cara, você precisa ter um acompanhamento periódico com o seu parceiro de marketplace, porque isso vai te gerar oportunidades de vender mais. O sétimo ponto, aí alguns marketplaces têm buy box, outros não têm. O que que é o buy box? É você aparecer de forma destacada naquele determinado produto. Vamos supor que eu tenho esse produto e mais 10 outros varejistas também tenham. Como é que eu apareço em destaque em relação aos outros 10? Né? E aí tem uma série de regras que não são abertas, mas você tem uma ideia, que é preço mais baixo, condições de pagamento, frete mais baixo, entrega mais rápida, pós-vendas melhor. Então é acompanhar que produtos que você está ganhando buy box, quais vocês não estão, porque os que você ganha buy box, você vai ter mais resultado que você não ganha, você vai vender muito menos. E aí os KPIs que a gente acompanha junto com o Marketplace, aí é o rebate que a gente já falou, né? Qual é a quantidade de rebates que eu estou conseguindo negociar, qual é a quantidade de campanhas que eu estou conseguindo entrar e participar, qual é a quantidade de produtos que eu tenho no meu RP que estão disponíveis no Marketplace. Então, isso tem a ver com a catalogação de produtos, eu preciso disponibilizar todos os meus produtos, entender as vendas por categoria e por Marketplace, então qual é mais assertiva. Então, competitividade no frete, aí é essa questão de preço e prazo de entrega. Normalmente você vai ter o mesmo diferentes para cada um dos canais, né? Então, esses KPIs que você precisa acompanhar.